No verão de 2026, o evento esportivo mais visto do mundo fará história pela primeira vez. O torneio vai abranger 3 nações e um continente inteiro, com partidas disputadas em 16 cidades nos Estados Unidos, Canadá e México. Também marca-se a estreia de um formato com 48 equipes, estendendo o torneio para 104 partidas e multiplicando sua complexidade. A mudança mais radical? Nenhum estádio novo está sendo construído, ao contrário de Copas anteriores que deixaram estádios bilionários subutilizados. Esta edição adota uma ideia radical: melhorar o que você já tem. O que acontece quando a infraestrutura esportiva mais poderosa do mundo encontra uma filosofia de transformação inteligente, desde trocas de gramado e reformas de estádios até coordenação tecnológica entre países e reformas em toda a cidade? A Copa do Mundo de 2026 não é apenas um torneio de futebol, é uma verdadeira aula de engenharia em adaptação, ambição e escala. Com a contagem regressiva começando, a América do Norte não está apenas se preparando para receber o mundo, está reescrevendo as regras. Hoje, vamos mergulhar no plano de 13 bilhões para a Copa do Mundo, FIFA, de 2026. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor forma de apoiar este canal. No seu cerne, a Copa do Mundo de 2026 reflete uma mudança de mentalidade na realização de mega eventos globais. Em vez de construções novas e chamativas, que correm o risco de se tornarem elefantes brancos, o foco agora está em modernizar estádios de classe mundial que já existem em algumas das cidades mais vibrantes da América do Norte. Cada país está abordando essa tarefa de uma maneira diferente, dependendo de sua infraestrutura existente, orçamento e objetivos. Os Estados Unidos, que sediarão a maioria dos jogos, focam em escala, inovação e legado. O Canadá, que sediará 10 jogos em 2 cidades, aproveita para ampliar instalações e atender padrões internacionais. Enquanto isso, o México valoriza sua história na Copa do Mundo ao revitalizar estádios que já viram a grandeza do futebol nos 3 países. As cidades também estão investindo em transporte, sistemas de controle de multidões, infraestrutura digital e áreas de interação para os torcedores. O custo total desses preparativos é estimado em mais de 13 bilhões, com os Estados Unidos respondendo por cerca de 11 bilhões e 2,5 bilhões juntos. O financiamento é uma combinação de repasses da FIFA, verbas dos governos federal e locais e contribuições privadas, principalmente em reformas de estádios e transporte. É um investimento bilionário para uma reinvenção inteligente e sustentável, destacando uma coordenação de engenharia entre fronteiras. Diferente de qualquer Copa do Mundo da FIFA, já vista antes, em nenhum lugar essa transformação é mais evidente do que nos Estados Unidos. Com 11 cidades sede e 60 partidas programadas, incluindo toda a fase eliminatória a partir das quartas de final, os Estados Unidos são, sem dúvida, o pilar desta Copa do Mundo de 3 nações. Mas, em vez de iniciar uma onda de construções, os organizadores americanos estão adaptando alguns dos estádios mais avançados da National Football League no país para atender às exigências da FIFA. Toda transformação exige esforço. O estádio SoFi, em Los Angeles, considerado um dos mais avançados do mundo, precisará trocar todo o gramado sintético por grama natural. Uma exigência da FIFA para todas as partidas da Copa do Mundo. Mas a transformação vai além. O estádio, originalmente construído para o futebol americano, precisa ser modificado para acomodar um campo mais largo e mais longo. Isso exige reconfigurar os assentos do nível inferior, ajustar as linhas de visão das câmeras e remover temporariamente alguns painéis de publicidade e bancos de reservas. Reformas semelhantes estão acontecendo em todo o país. No Estádio T, em Dallas, que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas, um sistema de gramado retrátil está sendo instalado juntamente com modificações nos túneis dos jogadores e na infraestrutura ao nível do campo para atender às especificações da FIFA.
O enorme telão central do estádio também está sendo revisado para garantir que não interfira com os sistemas de câmeras aéreas usados por emissoras internacionais. No estádio MetLife, em Nova Jersey, onde deve ocorrer a final, já estão em andamento a troca do gramado, ampliação dos vestiários e reformas nas suítes de hospitalidade. Os 11 estádios anfitriões dos Estados Unidos da América recebem melhorias entre 10 e 100 milhões cada. Grande parte desse trabalho envolve infraestrutura temporária e modular, projetada para atender aos padrões da FIFA para o torneio, e depois retornar ao uso da National Football League com mínima interrupção além dos estádios. Cidades dos Estados Unidos da América também investem forte em transporte e conectividade. Los Angeles está acelerando projetos de modernização no Los Angeles International Airport, incluindo expansões de terminais e processamento biométrico para viajantes internacionais. Em Nova York, melhorias nos aeroportos John F. Kennedy e Newark vêm acompanhadas de upgrades nos terminais regionais de trem e ônibus para facilitar o deslocamento dos torcedores. Os sistemas MARTA de Atlanta, Link Light Rail de Seattle e Bright Line Rail de Miami passam por melhorias devido ao aumento de passageiros. Os municípios locais estão trabalhando com agências federais para implantar sistemas de vigilância inteligente, sensores de gerenciamento de tráfego e sinalização digital multilingüe nas áreas de torcedores e locais principais. Motivadas pela Copa do Mundo, essas melhorias foram feitas para beneficiar as cidades além de 2026, destacando a engenharia dos Estados Unidos e seu amor pelo futebol. Ao norte da fronteira, o Canadá adota um papel mais estratégico e compacto. No torneio, com apenas 2 cidades sede, Toronto e Vancouver, o país sediará 10 partidas. Isso não torna seus preparativos menos ambiciosos. A principal transformação ocorre no BMO Field, em Toronto. Originalmente projetado para a liga principal de futebol, com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, o estádio está passando por uma grande expansão para superar o requisito mínimo de assentos da FIFA, que é de 45 mil. Inclui construir novos níveis nas extremidades do estádio, instalar assentos temporários e melhorar o telhado para cobrir as arquibancadas extras. O gramado está sendo nivelado e reforçado para uso intenso e os túneis dos jogadores e áreas de imprensa ampliados para padrões internacionais. Em Vancouver, o British Columbia Place também está passando por um processo de modernização. O estádio coberto, com capacidade para mais de 54 mil pessoas, está sendo modernizado com iluminação LED. Drenagem do gramado aprimorada e reformulação do gramado artificial para permitir grama natural sobreposta ou soluções híbridas. Além dos estádios, as 2 cidades também investem em transporte público. Toronto melhora o fluxo de passageiros na estação Union, enquanto Vancouver amplia a capacidade da linha Canada do SkyTrain para acomodar as multidões após as partidas. Essas melhorias estão sendo realizadas por meio de uma combinação de recursos federais, provinciais e municipais e são apresentadas como investimentos de legado para impulsionar o turismo e a qualidade de vida. Muito depois do apito final ter soado. Enquanto isso, os preparativos do México têm raízes profundas na história. Como o único país que já sediou a Copa do Mundo da FIFA 2 vezes, em 1970 e 1986, o México carrega um legado que poucas nações podem igualar. Para 2026, o país sediará 10 partidas em 3 cidades icônicas: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A joia dessa coroa é o Estádio Azteca, um local gravado na história do futebol como o palco onde lendas como Pelé e Maradona encantaram o mundo. Apesar de seu valor histórico, o Azteca precisa de grande modernização. As reformas abrangem reestruturação dos assentos para mais conforto e visibilidade, novos sistemas de iluminação, camarotes, Very Important Person modernos e ampliação da conectividade digital do estádio. Reforços estruturais também estão sendo feitos para garantir a segurança sísmica, dada a vulnerabilidade da Cidade do México a terremotos.
O estádio Akron, em Guadalajara, e o estádio BBV, em Monterrey, ambos com instalações mais modernas, exigem mudanças menos drásticas, no entanto. Ambos recebem novos sistemas de resfriamento do gramado, rotas de entrada e saída aprimoradas, instalações de mídia ampliadas para cumprir os requisitos de transmissão e imprensa da FIFA. O transporte urbano é outra área-chave de investimento. A Cidade do México amplia a conexão do metrô até o Azteca, enquanto Monterrey melhora a rede de ônibus rápido para atender mais torcedores. Esses investimentos mostram o compromisso de valorizar o futebol mexicano e proporcionar uma experiência moderna e de alto nível aos torcedores. Sediar um torneio dessa magnitude em 3 países apresenta desafios complexos. Um dos maiores é o deslocamento, com cidades espalhadas de Vancouver até a Cidade do México e de Miami até Boston. Times e torcedores enfrentarão longas viagens que podem afetar o desempenho e a logística. Isso levantou preocupações sobre a pegada de carbono do torneio e a necessidade de um agendamento coordenado dos voos. Também existem desafios técnicos, como a conversão do gramado dos estádios de sintético para natural em prazos apertados. Gerenciar diferenças linguísticas e regulatórias entre países e garantir interoperabilidade dos sistemas digitais de ingressos, segurança e transmissão. Em Los Angeles e Vancouver, houve debates sobre o deslocamento de pessoas em situação de rua por causa da construção de estádios ou embelezamento urbano. A transparência orçamentária é outra questão, com críticos nos 3 países alertando sobre estouros de custos e supervisão pública limitada. Apesar dessas preocupações, a Copa do Mundo FIFA 2026 trará grandes benefícios. Economicamente, espera-se que gere bilhões de dólares em receita proveniente do turismo, transmissões, merchandising e patrocínios. As cidades-sede se beneficiarão com o aumento nas reservas de hotéis, visitas a restaurantes e no comércio local. Os investimentos em infraestrutura, especialmente em transporte e sistemas digitais, deixarão um legado duradouro de mobilidade urbana e conectividade aprimoradas. Para os torcedores, o torneio promete ser mais imersivo do que nunca. A FIFA lança apps multilingües com informações em tempo real nos estádios, experiências interativas de realidade aumentada e ferramentas de ingressos para diferentes públicos da América do Norte. Festivais para torcedores estão sendo organizados em parques e centros urbanos, com transmissões ao vivo, shows, feiras gastronômicas e programação cultural. Esses eventos buscam tornar a Copa do Mundo inclusiva, até para quem não pode assistir aos jogos presencialmente. De forma mais ampla, esta Copa do Mundo em 3 países pode redefinir como eventos esportivos globais são realizados, ao provar que torneios de grande escala podem ser bem-sucedidos. Sem grandes novas obras, a edição de 2026 pode ser modelo para futuros anfitriões. A colaboração entre 3 governos, idiomas e infraestruturas diferentes mostra o que a cooperação regional pode alcançar, mesmo com obstáculos. A ambição coletiva e a engenharia desse esforço já estão mudando como o mundo vê estádios, cidades e o espetáculo esportivo, enquanto começa a contagem regressiva para 2026. Os preparativos nos Estados Unidos, Canadá e México mostram uma visão forte sobre o futuro dos mega-eventos, com foco na adaptação em vez da extravagância, no legado em vez do luxo e na cooperação em vez da competição. Esta Copa do Mundo é mais do que apenas um torneio. É um projeto de construção continental, uma aula magistral de logística e, acima de tudo, uma celebração da unidade global através do futebol.